Fala galera, beleza? Bom, Felipe, professor de Geografia, trazendo conteúdo para vocês extremamente importante. Liberalismo, keynesianismo e neoliberalismo. Assuntos esses que a gente pode acabar até trazendo com o nome de modelos ideológicos para o setor da industrialização. Você sabe esses conceitos, está tranquilo? Bom, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre o liberalismo. O liberalismo, ele acaba surgindo com Adam Smith, através do seu livro A Riqueza das Nações. Esse livro ele vai trabalhar um conceito muito interessante chamado a mão invisível. Qual que é a proposta da mão invisível, gente? Bom, com a mão invisível, você vai conseguir o melhor produto juntamente com o menor preço, porque existirá uma livre concorrência entre os burgueses, entre os donos dos meios de produção, que fará com que você tenha o melhor produto com o menor preço. Isso é legal porque é basicamente a explicação lógica para que não tenha a intervenção do Estado na economia. Isso vai funcionar, tá? O surgimento desse pensamento ideológico, ele vai surgir no século XVIII, beleza? Juntamente com a Revolução Industrial, mas em 1929, com a quebra da Bolsa em Nova York, vai basicamente demonstrar que é necessário uma intervenção do Estado na economia. Passando por isso, nós vemos que a falta de intervenção do Estado na economia é um problema. E aí nós vemos com o keynesianismo, certo? O John Keynes, ele vai criar essa ideologia nova dentro do meio capitalista, com o keynesianismo. No keynesianismo, a gente vai trabalhar o quê? A alta intervenção do Estado na economia. Então, por exemplo, você precisa de um órgão governamental para suprir necessidades do Estado / país / mundo. Bom, precisa. Se precisa, o Estado vai acabar criando um órgão de governo. Isso vai fazer com que o quê? O Estado ele se torne muito forte. O Estado ele necessita estar em vários locais ao mesmo tempo e gera, consequentemente, diversos gastos públicos. Esses gastos públicos vão acabar sendo colocados como uma certa dívida pública que, para passar para a população, será colocada através de impostos. E isso vai gerar uma insatisfação da população, tá certo? E aí, qual que é a terceira etapa? A terceira etapa é o neoliberalismo. O neoliberalismo, ele é basicamente um pensamento histórico, onde você vai ver que a falta de Estado na economia é um problema. Muito Estado na economia é um problema também. Mas e a intervenção mínima, o Estado mínimo? Bom, essa seria então a solução, surgindo por aí na década de 70, tá? No Brasil a gente vê muito mais isso na década de 90. Bom, dessa forma, o que a gente começa a observar? Estado mínimo vai gerar privatização, ou seja, se você não tem como manter aquele órgão governamental no governo, você vai vender ele para uma empresa fazer essa função. Isso também acaba atrelando juntamente ao cenário das multinacionais, que estarão mais abrangentes nesse período. Então, pensou em neoliberalismo, você tem que pensar automaticamente em Estado mínimo e privatização para diminuir os gastos públicos gerados pelo keynesianismo. Extremamente importante você vincular isso, é através disso que a gente vai comentar um pouco sobre questões do sucateamento de alguns órgãos que estavam com a função de promover uma certa disponibilidade ao público, por exemplo, o transporte público. O transporte público, quando é privatizado, ele muda sua função. A partir do momento que ele muda sua função, não é somente para transportar pessoas, e sim atender empresa financeiramente, você vai começar a ter um sucateamento do produto para a entrega à população, beleza? Então, a proposta desse vídeo é falar do quê? É falar de liberalismo, keynesianismo e neoliberalismo. Dessa forma, nós entendemos que o liberalismo é a falta, a ausência de Estado intervindo na economia.
O keynesianismo é a alta intervenção do Estado na economia e o neoliberalismo é trabalhado com o Estado mínimo. Alguns conceitos de alguns historiadores atualmente também trabalham o conceito de neo-keynesianismo, onde você começa a ter uma retomada novamente de programas assistencialistas. Mas isso fica mais para a parte da faculdade e não necessariamente para o vestibular, beleza? Bom, era basicamente isso que eu gostaria de passar para vocês. Espero ter ajudado, espero ter revisado esses conceitos, mas isso é uma aula, não deixe você então de acabar estudando, tá certo? Não deixe você de acabar lendo o livro, é muito necessário isso tudo, beleza? Espero ter ajudado, professor Felipe aqui, acaba terminando. Não se esqueça de se inscrever, certo? Compartilhar com os amigos. Brigadão, tamo junto, é nóis, até mais!